Boa noite. 2021 chegou ao fim e nós temos incontáveis motivos para agradecer ao Senhor. Vários são os motivos de sermos gratos, vários são os motivos de nos aproximarmos do trono de graça do Senhor para agradecer. Por mais que o ano tenha sido cheio de dificuldades, nós temos enfrentado uma pandemia que tem mudado as nossas vidas, mas até aqui a mão forte e poderosa do Senhor nos abençoou e nos sustentou. E nós estamos aqui nessa noite, nesse momento, para agradecer ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, porque Ele tem sido fiel, Ele tem nos acompanhado, Ele tem nos fortalecido. Por isso eu convido você nesse momento, onde você estiver, onde essa transmissão estiver te alcançando, que você possa nesse momento fechar os seus olhos, trazer à mente pensamentos de gratidão por tudo que você vivenciou durante esse ano. E que ao pensar em cada uma dessas coisas, você possa ser grato ao Senhor e possa expressar palavras de adoração ao Senhor, dizendo: Deus, muito obrigado pelo Teu poder, muito obrigado pela Tua poderosa mão, muito obrigado pelas Tuas bênçãos, pelo Teu sustento. Vamos falar com o Pai nesse momento? Pai bendito, engrandecido seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós chegamos até aqui porque a Tua poderosa mão nos sustentou, porque o Senhor esteve conosco todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos tristes, nas nossas conquistas, nos nossos desafios. O Senhor esteve conosco todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar nessa condição, que o Senhor está conosco todos os dias, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir essa promessa. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo crescimento que o Senhor tem nos dado, obrigado pelas incontáveis bênçãos que temos recebido, Senhor. Nós queremos te agradecer e somente te agradecer e exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós somos gratos, Senhor, por esse ano que se finda, por esse ano que se acaba nesse momento, para que um novo ciclo comece. E nós podemos contemplar, Senhor, com os olhos da fé, tudo que o Senhor tem preparado, porque a Tua palavra diz que nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Nós somos Teus servos, nós somos Teus filhos, nós Te amamos, Senhor. E vemos através da fé, através dos olhos da fé, o Senhor permanecendo fiel, o Senhor permanecendo conosco em todos os dias, em tudo que virá pela frente, Senhor. Nós Te somos gratos e queremos Te prestar esse culto, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Cantem para Ele e o louvem. Relatem todas as suas maravilhas. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Se você tem um motivo de gratidão nessa noite, convido você a expressar essa gratidão através das canções que iremos entoar, que você possa verbalizar todos os motivos que você tem carregado até aqui. Agradeça ao Senhor e engrandeça ao Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo
prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei o Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Repita. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Chegou a hora, mais uma virada de ano. Fogos de artifício, ceia de ano novo, arroz com uva passa. Aquele membro mais humorado da família com certeza vai dizer que o pavê não é para comer, é só pavê. Mas dessa vez parece bem diferente, né? Diferente dos anos que a gente olhava para trás e não via tanta coisa ruim no passado. Agora é diferente. Os anos de 2020 e 2021 foram bem pesados. A pandemia levou muitas vidas e tirou nossa liberdade. Até nossos sonhos parecem ameaçados, não é mesmo? Como ter esperança desse jeito? Como esperar um ano melhor? A resposta está em Deus. Ele é a nossa esperança. Em primeiro lugar, acalme o seu coração. Olhe para o Criador. Ele nunca te deixou sozinho e com certeza não é agora que vai fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Busque ser fiel ao Senhor. E muito importante também, seja paciente. Comece 2022 com uma fé renovada e firme em Jesus. Que Deus te abençoe e feliz ano novo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a 2022. Na verdade, 2022 já chegou. Talvez você esteja na expectativa de que nos próximos minutos, nas próximas horas, os fogos anunciem a chegada do novo ano, mas eu quero dizer que já chegou. Na verdade, tecnicamente falando, o dia termina ao pôr do sol, o que aconteceu ali aproximadamente por volta das 20 horas. Então, sim, nós já estamos em 2022. E, de fato, é assim que a vida segue. E esta é a sensação que eu tenho, não sei se você compartilha da mesma, mas, de fato, tivemos um ano que passou muito rápido. Mas, na verdade, isso é relativo, porque existem pessoas, dependendo do momento em que elas se encontram, exatamente vinculado ao momento da sua vida, que talvez 2022 demorou para passar. Mas é comum nós vermos as pessoas dizendo o contrário. Mais ou menos isso que eu acabei de dizer. A impressão, a sensação de que o ano passou rápido demais. Então, bem-vindo, bem-vinda. 2022 está diante de nós. E teremos oportunidade para viver com intensidade para a glória de Deus. E eu espero que esta seja a decisão, esta seja a escolha que você fará a partir desse momento. Porque nós estamos, de fato, às portas de 2022. E pensando nisso, eu estava orando e refletindo sobre o que compartilhar com a igreja, com você que nos acompanha nesse culto de final de ano, culto de celebração, culto de gratidão por aquilo que Deus fez no ano de 2021, mas também um tempo oportuno já preparando a cada um de nós para o que viveremos na sequência deste 2022. Na verdade, nós temos uma sensação muito diferenciada nesse momento, nesse instante. Para alguns, muita alegria. Para outros, um misto de tristezas e alegrias. E para outros, só tristezas. Isso está vinculado, está relacionado não somente às experiências que nós tivemos ao longo da vida, mas a forma como nós reagimos às mesmas. Mais especificamente, as experiências que vivemos em 2021. É muito possível que alguns estão alegres, outros estão com aquele misto que eu acabei de mencionar, e outros estejam tristes por causa de coisas que 2021 trouxe. Se pudermos considerar e somarmos 2020 nessa conta, sem dúvida outros destaques poderiam ser acrescentados.
Mas o fato é que nós estamos às portas de 2022. E eu gostaria de considerar com você, a partir do livro de Apocalipse, capítulo 3, e eu escolhi um texto que foi o texto que o pastor Luiz Felipe utilizou na última mensagem alusiva aos 65 anos da IBNM. Você deve ter observado que o Levi estava com a camiseta, né? Dos 65 anos, está com a camiseta dos 65 anos da IBNM. E nós tivemos a oportunidade de agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. E o pastor Luiz Felipe, então, utilizou esse texto de Apocalipse capítulo 3, e eu quero ler um pouco além daquilo que ele destacou, os versos de 7 a 13 da palavra do Senhor, que diz assim, Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tempo de culto, de louvor, de adoração. Obrigado porque neste último dia do ano nós podemos agradecer ao Senhor, podemos estar unidos por meio, ó Deus, dessa transmissão online. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe cada lar, cada recinto, ó Deus, que neste momento está participando deste culto. Que a tua presença e a tua bênção seja sobre cada família, sobre cada vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. As portas de 2022. Quais devem ser as atitudes? E eu gostaria de pensar justamente dessa forma. Que atitudes você deve ter às portas de 2022, com base no texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu quero destacar a importância de você, às portas de 2022, acalmar seu coração. Acalme seu coração. É bem verdade que as lutas e as provações que passamos nestes últimos tempos trouxeram o contrário disso. Muitos são aqueles ainda aflitos, com o coração aflito. Mas às portas de 2022, eu quero convidá-lo, eu quero encorajá-la para acalmar seu coração. Por que nós podemos acalmar o coração? É possível acalmar o coração diante de tantas más notícias? É possível acalmar o coração quando às vezes as memórias, as lembranças que temos, elas trazem inquietação, elas trazem tristeza,
em alguns casos, remorsos, arrependimentos. E aqui eu não me refiro àquele arrependimento bom com relação, por exemplo, ao pecado, arrepender-se de pecados cometidos, mas aquele arrependimento que poderia ter sido diferente, ou poderia ter feito mais, ou talvez ter feito menos. Fala-se muito hoje em dia na área de comunicação que menos é mais. E eu acredito que esta máxima da comunicação e do marketing também pode ser aplicada a outras áreas da vida. De fato, nós estamos lidando com muitas informações. Nós temos acesso hoje a uma verdadeira avalanche, por que não dizer uma tsunami de informações que vem por meio das redes sociais, da internet, do smartphone, da televisão, enfim, dos meios de comunicação em geral. Muitas informações. E este excesso, na verdade, traz ansiedade, traz preocupação. Então eu gostaria de convidar você, meu querido, a acalmar o seu coração. Jesus, quando escreveu à igreja de Filadélfia, ele se apresenta dizendo: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Jesus é puro, nele há a plenitude da pureza, da santidade, da verdade. Aquele que tem a chave que pertencia ao rei Davi, quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. A alusão ao personagem bíblico Davi está vinculado ao que Davi representou dentre os reis de Israel. O rei padrão, modelo. O rei que se colocou, a partir do que a própria Bíblia revela, um homem segundo o coração de Deus. E o texto vai nos dizer, e eu quero destacar a importância do final do verso 7, dizendo que ele tem a chave, que quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. E aqui está uma das conexões que nós fazemos com o tema da reflexão que eu trago, as portas de 2022. Existem portas que você talvez queira que sejam abertas. Existem portas que talvez sejam fechadas. Em 2021, algumas portas foram fechadas, outras foram abertas. Isso me faz lembrar também do ensinamento de Jesus, quando ele, instruindo os seus discípulos a orar, ele vai dizer: batei, batei e abri-se-vos-á. A importância de nós buscarmos ao Senhor e nós cremos que quando o Senhor age, e se for da vontade dele que a porta se abra, ele abrirá e ninguém poderá impedir isso. Ao mesmo tempo, nós devemos buscar, e eu gostaria de orientar você, para acalmar o seu coração, para que eu acalme o meu coração, descansando no Senhor. Em que sentido? Olhando para 2021, agradecido ao Senhor pelas portas fechadas e pelas portas abertas. Crendo que Jesus está no controle absoluto de todas as coisas. O sentido, a metáfora da chave, tem a ver com autoridade. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. E ele mesmo também disse, em Mateus 28, 18, toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. E no verso 19, ele prossegue dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus tem toda a autoridade. Ele recebeu toda a autoridade. Então significa que nós devemos acalmar o coração, sabe por quê? Porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Então devemos descansar nele, em vez de ficarmos com o coração aflito, inseguro, temeroso, descansar, ter tranquilidade. E como nos diz o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante das lutas, das dificuldades, de dias difíceis, de tempos de angústias, nós devemos
acalmar o coração por aquilo que passou, mas também por aquilo que virá. A segunda atitude diz respeito a uma percepção da qual muitas vezes nós ignoramos. As portas de 2022, reconheça seus esforços e seus limites. O que eu quero dizer com isto? Por que é importante nós reconhecermos nossos esforços e limites? De fato, o ano que finda, sem dúvida alguma, foi um ano de experiências. E nós, no decorrer desse processo, participamos, decidimos, nos envolvemos, nos engajamos em muitas coisas. Nos esforçamos em muitas coisas. Você, meu irmão, líder de célula na IBNM. Você, meu querido, minha querida, líder de pequeno grupo na nossa igreja. Muito obrigado pelo seu esforço. Muito obrigado porque você se dedicou, você foi atrás do povo, você não retrocedeu. Mesmo online, mesmo quando a gente já estava saturado de lives e de reuniões pelo Zoom, você perseverou. Louvado seja Deus, meu irmão. Louvado seja Deus por você, minha irmã, que atuou nos ministérios da igreja, que serviu em tantas áreas. Você, meu querido, minha querida, que trabalhou para que os cultos acontecessem, para que o estacionamento estivesse sendo ali assistido, amparado, para que as crianças estivessem recebendo a palavra de Deus, quando nós retornamos com as atividades do Ministério Kids. Que ano cheio de altos e baixos, né? De notícias, fecha a igreja, abre com 20%, com 15%, com 30%. Agora, na verdade, há poucos dias, poucas semanas, tivemos a liberação para 100%. Então veja que realmente 2021 tem muita coisa para ser contabilizado. Eu quero agradecer pelo seu esforço, por você, meu irmão, minha irmã, que não desistiu, você que não parou. Nós recentemente nos reunimos com os líderes de células, numa segunda-feira, e eu falava ao grupo a importância de nós, em Cristo Jesus, sermos imparáveis, incansáveis e inabaláveis. Palavra que eu trago a você nesse momento também. Seja alguém, não por força própria, mas na dependência do Senhor, imparável, incansável e inabalável. Jesus, ele faz menção àquela igreja de Filadélfia, e ele menciona ali no versículo de número 8, eu sei o que vocês estão fazendo. Sabe, aquele trabalho que você fez, aquela visita que você fez, aquele telefonema que você deu, aquela mensagem que você enviou, aquele contato, aquela oração, aquela madrugada orando. Sabe aquela experiência que você teve e que aparentemente ninguém mais viu? Nós sabemos que Deus viu. Jesus, ele disse à igreja, eu sei o que vocês estão fazendo. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, Jesus também olhou para tudo que foi feito, para tudo que nós fizemos. E ele também está dizendo, eu sei o que vocês fizeram. Como é gostoso nós sabermos que Deus sabe de tudo. Então eu quero agora, dando sequência, dizer o seguinte, se alegre, reconheça o seu esforço, e se porventura não foi esse o seu caso, se porventura você fez aquilo que alguns chamam de corpo mole, né? Se porventura você percebe que poderia ter feito mais e não fez, as portas de 2022 estão aqui, estão abertas. É oportuno, é tempo de nós nos dedicarmos ainda mais, de nós nos envolvermos ainda mais. Em nome de Jesus, que você se coloque à disposição. E eu mencionava sobre a atitude de reconhecer os esforços e limites.
Porque o verso 8 ele também diz assim: sei que tem pouca força. É claro que aqui é uma aplicação muito clara para aquele tempo, mas também para a igreja em outros momentos. E eu entendo que a aplicação adequada está no fato de nós reconhecermos que, de fato, somos limitados. De fato, nós temos muitas vezes dificuldade para continuar. Nós temos limitações humanas. E precisamos também reconhecer estas limitações. Porque às vezes queremos ir muito além e o físico acaba sofrendo, o emocional acaba sendo abalado, afetado. E não são poucos aqueles que estão à beira de um colapso, à beira de uma fadiga emocional. Então, por isso, voltando à primeira atitude, acalme o seu coração, reconheça seus esforços e seus limites. Mas, oportunamente, é importante mencionar, quando eu digo reconhecer os seus limites, e ainda que possa parecer um tanto quanto paradoxal, não se limite a eles. Mas como assim, pastor? Acabou de dizer que eu preciso reconhecer os meus limites para não ir além, e agora você está dizendo, não se limite aos seus limites. Assim é a vida, nós temos que buscar o equilíbrio. Mas agora eu faço uma provocação apenas para incentivar você ao seguinte: às vezes nós estabelecemos limites que são muito tímidos. Nós achamos que não daremos conta, que não temos condições. E não é raro nós chegarmos para pessoas, irmãos da igreja, e dizer: meu irmão, venha ser treinado para se tornar um líder de célula. Não, pastor, eu não tenho condições disso. Quantas vezes você já disse, eu não posso ir além do que eu já fiz? Mas na verdade poderia. Na verdade você poderia ter feito mais. A questão, amados, é que nós precisamos aprender a acalmar o coração e descansar no Senhor e permitir que Ele nos capacite, que Ele nos conduza, que Ele nos lidere. Acalme seu coração, reconheça seus esforços e limites e, por fim, usando os versos 8, 10 e 11, eu afirmo: permaneça fiel e paciente. Permaneça fiel e paciente. Busque ser fiel e paciente. Quando nós olhamos para o versículo de número 10, Jesus olhou para aquela igreja e disse: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Que aqui é importante nós olharmos para esse texto e refletirmos: será que assim procedemos em 2021? Diante do sofrimento, diante das provações, tivemos a paciência suficiente e necessária para suportar? E, na verdade, é isso que nós devemos buscar em Deus. Sermos fiéis e pacientes. A fidelidade tem uma relação direta com a paciência, porque implica numa renovação diária de ser obediente a alguns compromissos assumidos. Por exemplo, há não poucos dias, recentemente, eu conversava em casa e eu dizia para minha filha: filha, eu nunca menti para você. E eu estou dizendo isso porque é muito importante nós construirmos o relacionamento baseado na verdade. Eu tenho sido fiel à verdade com você. E é muito importante você pai, você mãe, você esposo, você esposa, você filho, filha, assumir esse compromisso de fidelidade à verdade, de fidelidade à palavra, de fidelidade a Deus. E por que eu conto este exemplo pessoal? Porque, amados, é muito importante nós cultivarmos a fidelidade, a qual é construída
com paciência ao longo dos dias, ao longo do dia, dos dias. Sim, precisamos buscar em Deus a paciência necessária e suficiente para vivermos um dia de cada vez e a soma de todos os dias que já passaram e que ainda também virão. Acima de tudo, é tempo para renovar seu compromisso de fidelidade a Deus. Seremos todos medidos. É muito importante, queridos, porque quando fechamos um ano e estamos às portas de outro, como é o caso agora, nós acabamos considerando e pensando nas conquistas e nos resultados que obtivemos. E geralmente nós medimos estes resultados com notas, tentando contabilizar o que compramos, o que adquirimos, as notas que tivemos nos testes que nos submetemos ao longo do tempo. Mas é interessante observarmos que o livro do Apocalipse, quando fala de aprovação, o livro de Apocalipse, quando ele fala de manutenção, de perseverança, e não só o Apocalipse, mas nós encontramos vários outros textos bíblicos dizendo e apontando, como por exemplo, a parábola dos talentos. Quando o Senhor retorna, ele diz: servo bom e fiel. Precisamos lembrar, queridos, que nós não seremos medidos pelas conquistas, pelos resultados que obtivemos acerca das coisas desta terra, mas pela fidelidade e paciência e perseverança que cultivamos e desenvolvemos ao longo da nossa trajetória, ao longo dos percursos, mesmo quando diante de muitos percalços que percorremos ao longo da vida. É tempo oportuno, às portas de 2022, acalmar o coração, reconhecer os esforços e também os nossos limites, acerca também do que está por vir. Permanecer fiel e paciente, buscar ser fiel e paciente. Jesus ele vai dizer ali no verso 10, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. É importante também mencionar que se já passamos por muitas lutas e dificuldades, isto não significa que não virão outras, não significa que não virão outras provações, não significa que não seremos expostos a outros tipos de sofrimentos. Mas, quando nós estamos firmados no Senhor Jesus, quando nós cremos que Ele é a autoridade, que Ele é aquele que tem poder de fechar portas, de abrir portas, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e olha o que Ele diz no verso 11, eu venho logo, guarde o que vocês têm, guarde a fé no coração, guarde em sua vida o compromisso de fazer a vontade do Senhor. Seja fiel, porque Ele sempre foi e sempre será. Deus é fiel. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, independentemente dos tempos de angústias, independentemente dos tempos de sofrimentos, Ele é fiel. E Jesus está também mais uma vez dizendo a nós hoje, acalme o coração. Quando você é fiel, você tem um coração tranquilo. Se você é um esposo fiel, você vai levar tranquilidade para a sua família. E quando a sua esposa lhe perguntar alguma coisa,
você vai estar tranquilo. Por quê? Porque você é fiel. A fidelidade é algo muito especial, queridos. A fidelidade não é um peso, a fidelidade é uma bênção. Porque quando eu sou fiel à minha esposa, aos meus filhos, aos meus amigos, à minha igreja, aos meus líderes, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho alegria, porque eu estou sendo fiel a Deus e isso gera um ambiente, uma atmosfera de vitória, um ambiente de segurança. E é esse o ambiente de segurança que Deus deseja que você desfrute em 2022. Sabemos que os tempos de angústias, os tempos de aflições que passamos e que ainda poderemos passar no que está por vir, iremos vencer, iremos superar. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é fiel, e Ele continua, e Ele continuará fiel a você, em 2022, e 23, e 24, e assim por diante. Na verdade, para todo sempre, porque Ele prometeu, e Ele é fiel. Adore a Ele, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Em dias difíceis, Deus estava lá. Em noite de angústia, Deus estava lá. E quando chorei, Deus estava lá. Estava em silêncio me ensinando a esperar. Em tempos de angústia, Deus estava lá. E nas aflições, Deus estava lá. Estava em silêncio, mas estava lá. Na montanha ou no vale, Deus estava lá. Meu Deus não falha, mesmo estando em silêncio, Ele trabalha para aquele que nele espera. Sempre haverá esperança de dias melhores. Sempre haverá esperança de dias melhores. Deus não falha. Em tempos de angústia, Deus estava lá. E nas aflições, Deus estava lá. Estava em silêncio, mas estava lá. Na montanha ou no vale, Deus estava lá. Meu Deus não falha, mesmo estando em silêncio, Ele trabalha para aquele que nele espera. Sempre haverá esperança de dias melhores. Sempre haverá esperança de dias. Repita dizendo: meu Deus não falha,
estando em silêncio, Ele trabalha para aquele que nele espera. Sempre haverá esperança de dias melhores. Sempre haverá esperança de dias melhores. Deus não falha. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir. É curioso Jesus falar desse modo, dessa forma. Se vocês têm ouvidos para ouvir. Na verdade, Jesus está fazendo uma provocação. Você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus? 2021 pode ser um ano de referência para a sua vida. Você ouviu a voz de Deus nesse ano? O que você pretende fazer daqui para frente? Estará disposto a continuar e obedecer? Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ele não falha, Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Nós precisamos confiar, porque Jesus é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Por isso Paulo bem disse: tudo posso naquele que me fortalece. O que virá em 2022, não podemos afirmar categoricamente, não podemos precisar horário, dias, situações, circunstâncias. Sabemos de um modo genérico que teremos dias bons, teremos dias tristes, teremos alegrias e teremos frustrações, porque de fato isso é normal. Mas nós podemos ter a certeza que, independentemente do que seja, o Senhor está conosco. Então, acalme seu coração em nome de Jesus. Não passe, não adentre para um novo ciclo, porque é isso que nós estamos vivendo neste momento. Deus está nos dando a oportunidade de começar algo novo, uma nova história, um novo ciclo, um novo ano. Não comece o novo ano com os pecados passados, com os hábitos maus que você viveu neste ano que passou ou no seu passado. Comece algo novo. Acalme seu coração, deleite-se no Senhor, diz o Salmo 37. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se no Senhor é mais do que descansar. É aquela sensação de você deitar na sua cama, encostar a cabeça no travesseiro e de fato relaxar de um modo completo, tanto o corpo quanto a mente, quanto as emoções, e descansar e dizer assim: eu confio que o Senhor está comigo. A mesma confiança, a mesma atitude Jesus vai apontar. Olhai para as aves do céu, eles não trabalham nem fiam, contudo o Pai do céu as alimenta. Não permita que inquietações quanto a questões financeiras, trabalho ou qualquer outro motivo e razão, doenças, enfermidades, problemas de relacionamentos, roubem a sua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque a paz que Jesus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Não é ausência de problemas, mas é sentir paz e tranquilidade mesmo quando as coisas não vão bem. Por isso nós podemos cantar em tempos de angústia, em dias difíceis, mesmo que talvez você não tenha percebido, mesmo que em silêncio. Sim, Deus estava lá,
Deus está aqui e Deus estará em todo o tempo. Confie no Senhor Jesus. Ore comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo ano de 2021. Eu te agradeço por todas as coisas, inclusive pelas provações, pelos sofrimentos, pelos dias de angústias, pelos tempos de aflições. Porque mesmo quando não soube como lidar com a situação, o Senhor estava lá. Obrigado porque o Senhor está comigo neste momento. Obrigado porque o Senhor estará comigo amanhã e depois e depois. Eu peço, aumenta a minha fé, renova no meu coração a esperança porque o Senhor voltará e o Senhor tem toda a autoridade. Obrigado, Senhor, porque portas foram fechadas, mas também foram abertas. E eu peço a Ti agora, em 2022, que o Senhor feche as portas que sejam necessárias ser fechadas. E que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas. Eu quero passar por elas. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor abrirá. E eu não quero forçar a abrir nenhuma porta que o Senhor fechou. Dá-me discernimento para perceber a porta que o Senhor fechou e perceber a porta que o Senhor abriu. Eu peço a Ti, eu oro a Ti, pelos méritos do Teu próprio sacrifício, do sacrifício de Cristo Jesus, meu único Senhor e Salvador, o qual mais uma vez eu me rendo e nesta hora confesso, Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. E com base na sua direção eu viverei. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Busque ter discernimento para perceber portas fechadas. Às vezes ficamos tristes porque algumas portas foram fechadas. Devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. E crer que as portas que se abrirão, o Senhor nos dará a oportunidade para entrar, passar, e em nome de Jesus e para a glória dEle, sermos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre, no lar, na casa, no ambiente onde estão. Que a paz do Senhor adentre, que a bênção do Senhor seja, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos e filhas, e que as portas de 2022, ó Pai, nós possamos adentrar confiantes, com o coração descansado, possamos estar tranquilos, ó Deus, porque no Senhor nós podemos avançar. E assim nós caminhamos, em nome de Jesus e para a glória e honra do Senhor. Amém, amém. Deus te abençoe. Yeah.
será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.